Quinta-feira, 1º de setembro de 2022, são 8h17 da noite. Portanto, boa noite. Quem será que esteja ouvindo isso aqui? Eu, há poucos minutos, estava ouvindo uma gravação recente do canal Apenas um Cara Cast. Ele fez uma gravação sobre amadurecimento, sobre com o passar do tempo a gente vai percebendo coisas diferentes, né, cara? Você até pode viver o mesmo plano, só que com a mente mais aberta, sabe? A sua visão tá mais abrangente, sabe? Ela não tem só uma direção, ela até pode ter uma direção, mas o campo periférico, eu não sei qual é o nome. Tem um nome pra isso, cara, de habilidade periférica, visão periférica. Você até pode estar focando em uma direção, mas a sua visão periférica está muito mais desenvolvida com o passar do tempo. Claro que metaforicamente. E ele fala sobre podcast também. Isso me fez lembrar de como eu comecei isso aqui, cara. Foi 2020, por aí. No início de 2020 ou no meio de 2020? Acho que foi no início, sim. Bem no finalzinho de 2019, talvez. Eu acompanhava o canal do Michael Kister e tava descobrindo o Flow Podcast, né? Teve uma participação do Michael Kister lá no Flow e, poxa, eu tava ansioso pra ouvir aquilo, porque eu acompanhava o cara, sabe? Eu assistia durante um longo período do meu dia, porque era muito engraçado, cara. As histórias do Instagram, enfim. 2020 por aí. Até que eu ouvi uma gravação e ele fala sobre o Arthur Petri. Ele fala sobre um podcast chamado Saco Cheio e como aquele podcast mudou a vida dele, sabe? Parte do que ele é hoje, do que ele faz hoje, se atribui também ao podcast Saco Cheio, que foi a inspiração do Michael. O Arthur Petri foi a inspiração do Michael Kister. E, cara, eu não fazia ideia de quem era, eu não conhecia. Ouvindo aquela gravação, eu pensei, poxa, tem caroço nesse angu. Aí eu fui no canal do Michael Kister e lá tava. Ele era inscrito, não sei se ele ainda é, num canal do Arthur Petri, podcast Saco Cheio. Eu achei aquilo bem estranho, porque eu nunca tinha ido, aparentemente, né? Eu nunca tinha ido na aba de canais do Michael. Aí eu fui naquela hora e esse foi o meu primeiro contato com o podcast do Petri, sabe? Era um canal que fazia... Ele reupava no YouTube, né? Com títulos mais tendenciosos pra atrair atenção. Não é nem título tendencioso, é só um título, porque o Petri, ele salva suas gravações com data, sabe? Ao invés dele botar um título, ele põe, por exemplo, 13 espaço 9 espaço 2013, sabe? Eu acho que hoje ele não faz isso mais. Infelizmente, eu quero deixar aqui meus pêsames porque as gravações antigas do podcast Saco Cheio não estão mais disponíveis pra serem ouvidas, cara. Talvez tenha a ver com ter virado uma empresa, né? O Saco Cheio TV. E por causa disso podia acabar pegando mal aquelas gravações antigas. É uma pena, cara. É uma tristeza. Enfim, eu comecei a ouvir, né? Poxa, é a inspiração de um cara que eu gosto de acompanhar, então é óbvio que eu quero conhecer a inspiração dele, cara. Vai ver que tem coisa ainda mais incrível ali. E eu tinha razão. Tinha muita coisa incrível. Inclusive, o Petri também é minha inspiração, cara. Falar isso é tão gay. Pois é, Petri é minha inspiração, cara. Eu fui na playlist Histórias na época desse canal do podcast Saco Cheio que eu upava as gravações antigas. E eu fui na aba de Histórias e lá tava. A minha primeira gravação que eu ouvi foi do Petri falando sobre uma gorda feminista numa palestra que um jornalista esportivo estava palestrando e ela levantou a mão e falou: "Ah, é que o Brasil é o país do futebol." Aí o Petri, aí o Petri começa a esculhambar essa mulher na gravação dele, cara. É sensacional. Foi a primeira e, poxa, eu comecei a ouvir direto, cara, porque era muito engraçado. Eu sempre gostei de humor negro e, poxa,
O tipo de humor do Petri é isso, cara. Foda-se o limite, que se dane essas limitações, que se dane o senso comum, porque a comédia é justamente um tapa na cara do senso comum, sei lá, cara. Enfim, eu gostei. É isso que eu quero falar. Eu gostei. E esse foi um período em que eu comecei a trabalhar como servente de pedreiro na casa que eu tô morando agora. Foi um período bastante corrido pra mim, foi bastante sofrido também, cara. Algumas questões psicológicas que eu não vou falar aqui no momento. Essa gravação é só pra eu introduzir um projeto que eu vou começar a fazer. Só que antes eu tô contextualizando quem será que vai me ouvir, eu não sei. Talvez ninguém vá me ouvir. Tanto faz também. Eu quero fazer isso aqui por mim, porque eu acho que vai ser muito necessário no futuro. Daqui uns anos eu vou olhar pra isso aqui, eu vou sentir orgulho. Eu espero, né? Então, o que eu quero falar? Eu comecei a falar sozinho para um gravador de voz em 2020. Eu comecei a gravar podcast, basicamente. E na época eu já tinha esse meu celular que eu tenho até hoje. Esse celular foi minha avó que me deu. Ela me deu em 2019. É um Moto G7 Power. Eu tenho ele até hoje. A tela tá um pouquinho quebrada. Putz. Quebrei de uma forma patética, mas eu não vou falar disso aqui. Enfim. Eu comecei a falar sozinho para um gravador de voz em 2020. E eu falava muito mal, cara. Até hoje eu falo muito mal, né? Eu tô melhorando, cara. É um constante aprendizado. Mas eu não conseguia me expressar direito, sabe? Era muito vergonhoso, era muito... Eu não sei, cara. Era estranho, era muito estranho. E eu também só falava merda. E é merda do tipo de ficar me lamentando. Que, a vida é uma merda, a vida é não sei o que, ppp. Sabe? Não é o tipo de gravação que o cara reclama da vida, mas ele ainda tem uma ideia pra acrescentar a respeito do que ele tá reclamando. Não, não era isso, cara. Era só eu me lamentando, era só eu falando do quão triste a minha vida era. Isso é um saco, mano. Demorou pra eu perceber o quão chato isso é, cara. Se a sua vida tá ruim e você quer desabafar isso num podcast, ou seja, com a intenção de que as pessoas ouçam, tenta ser engraçado, pelo menos, ou então tenta agregar alguma ideia filosófica, cara. O que é filosofia? A filosofia é Sócrates. Não, cara, filosofia é você sentar o rabo na cadeira, olhar pro teto e começar a pensar, cara. Isso é filosofia. Aí, pô, a pessoa que só sabe... Tipo, a pessoa é chata, que fica se lamentando, geralmente é adolescente. Por que eu falo isso? Porque eu era adolescente também, eu ainda sou. Eu tenho 19 anos, eu vou fazer 20 esse ano. Ah, é adulto? Não, cara. Beleza, perante a lei eu sou adulto, sim. Mas, querendo ou não, eu sou adolescente, cara. Meu cérebro mal terminou de se desenvolver, mano. O cérebro, eu acho que ele só termina de se desenvolver com 25 anos, eu acho. Ou com 30, por aí. Eu vi isso aí no Google faz um tempo, eu não lembro. Mas, cara, o meu cérebro mal terminou de se desenvolver. Eu não vou dizer que eu sou um adulto, cara. Eu já vivi umas paradas aí que me agregou muita experiência que eu até posso compartilhar futuramente. Só que ainda assim, cara, apesar de tudo isso, eu me comparo com uma pessoa mais adulta, tipo meu pai, por exemplo. Ou sei lá, qualquer pessoa mais velha. Aí eu me olho no espelho e penso, não, eu não sou um adulto. Ou melhor, tá bom, eu sou um adulto, mas eu ainda tenho muito que crescer, cara. Eu ainda tenho muito que aprender. Quando você é adolescente, tu tende a se colocar como centro do universo. E aí tu critica todo mundo e você tem solução pra tudo. Aí você amadurece, o tempo passa e tu percebe o quão complexo as coisas são, cara. Que nada é tão fácil assim como você pensava que era. Como você, no seu quarto aí, no seu banheiro, você pensa que as coisas são fáceis. Que, nossa, é só eu fazer isso e ponto final. Não é, cara. Aí você cresce e tu percebe, cara, é tudo tão difícil assim, cara. Quando você é jovem, tu quer ser adulto. Aí quando tu é adulto, tu quer ser uma criança. Tipo, nem jovem tu quer ser criança, cara. Porque criança é bom pra caramba. Criança você é livre, tu faz o que quiser e, poxa... Ah, se eu fizer merda eu apanho, beleza. Aí eu vou dormir no dia seguinte, tudo volta do zero pra eu poder me aventurar novamente. Agora, quando é adulto, se tu faz merda, tu vai preso, cara. Ou tu morre, não sei, depende do que tu vai fazer. Eu não sei nem porque eu tô tocando nesse assunto.
Ah, tá, isso é normal, isso é normal. A pessoa que ela fala sozinha para um gravador de voz, ela tem a tendência de ficar abstraindo, isso é natural. Não é nem pessoa que fala pra um. Não é nem pessoa que faz um podcast. É só a pessoa que fala. Sozinho. Sozinho é mais evidente, porque não tem ninguém te ouvindo. Você acha que vai ter alguém te ouvindo, mas é só depois. Enfim, eu comecei a gravar em 2020 e era uma merda. Eu lembro que na minha primeira gravação, que deu 30 minutos, eu fiquei muito feliz, cara. Poxa, eu falei por 30 minutos, isso é tão legal, cara. Eu, pô, me senti o máximo. E sei lá, é muito natural pra mim, cara. Hoje em dia é muito natural, é uma coisa gostosa, eu gosto de fazer isso aqui, cara. Eu faço até hoje, inclusive. De 2020 pra cá, 2022 já tá acabando, já tá entrando no 2023, né? A gente tá no mês de setembro. Mês de setembro é o quê? É mês 8? Eu acho. Setembro, outubro. Então setembro é mês 9, né? Porque outubro é mês 10. Eu só sei disso porque meu aniversário é em novembro. E novembro é mês 11. Olha só, respondo meus dados aqui. Uau. Enfim. Já vai fazer 3 anos que eu tô fazendo isso aqui. Que legal. E eu já publiquei no YouTube algumas vezes, cara. Eu queria ser ouvido, eu queria ser famoso. Não, eu não queria ser famoso. Eu queria ter uma comunidade por cima do que eu falo. Eu queria ter uma comunidade. Não, não é por cima. Eu queria ter uma comunidade em volta ali das minhas ideias, cara. Desse hábito de gravar podcast. Eu queria gravar podcast e ter uma comunidade em cima disso. Era por isso que eu postava no YouTube. Só que, cara, eu era um adolescente, eu era uma criança, cara. Eu com 17 anos eu já me achava um adulto. Daí eu com 18 eu percebi o quão patético eu de 17 era. Aí eu com 19 eu percebo que o eu de 18 não foi necessariamente patético. Não, necessariamente não foi exatamente patético. Não, não foi. Só que também ele não foi tão maduro quanto ele achava que era. E eu tenho certeza de que o meu eu de 20 vai ter novas histórias pra contar e eu vou olhar pro meu eu de 19 e pensar, cara, você fez bem em ficar se guardando, cara. Porque é isso, cara, conforme o tempo você começa a se calar. Você para de falar e tu começa a ouvir, tu começa a ver, cara. Porque a vida é isso, tu tem que ver, tu tem que ouvir, cara. Porque vai chegar um momento em que você não vai estar mais debaixo das asas dos seus pais, debaixo das asas dos seus responsáveis, sabe? Você vai estar sozinho e tu vai ter que fazer a sua parada sozinho. Se tu não tem grana e tu tá endividado, tu vai ter que dar o teu jeito, cara. Se tu precisa de grana, tu vai ter que dar teu jeito, vai ter que fazer um bico, vai ter que pegar o que aparecer. Não tem essa de pedir dinheiro pros pais. Porque pros pais a gente não fala nem me empresta, a gente fala me dá, né? Pois é, cara. Então, como você tem que fazer as paradas sozinho, claramente você não sabe o que fazer. Então tu começa a ouvir mais, começa a olhar mais. A meu eu de 15 falava muito, meu eu de 16 falava muito. O de 17 começou a ficar mais esperto, só que ainda estava carente. O de 18 ficou mais esperto ainda, e o de 19 tá bem mais evoluído. E a tendência é esse crescimento gradual, cara, isso não acaba não, mano. Eu acho que aqui a gente tá na Terra mesmo é pra evoluir, né, cara? Eu creio na imortalidade, mas não sei por que eu tô falando isso. É pra ser um prefácio, cara. Para de ficar. Poxa, eu tô tocando em vários assuntos, mano. Nossa, não dá, cara. Foi mal. É que a minha mente ela vai. Ela vai viajando e eu vou indo. Enfim. É um prefácio. E eu me atendia na internet como Nan16. Eu ainda faço isso. Por exemplo, eu uso o Telegram. E como serviço de e-mail, eu uso o Outlook e o Proton. O Outlook é o Hotmail, né? Eu uso esses dois. E neles eu me atendo como Nan16, é assim que eu me vejo, cara. Primeira vez que eu pensei nesse nick eu tinha 16 anos, por aí. Foi 2018. E é um nick que eu gosto. Primeiro surgiu da ideia de Oculus Silentum, que é do latim pra olhos silenciosos? Putz, sei lá, eu não lembro, cara, eu não lembro. Mas é uma coisa assim. Foi um amigo meu que me deu esse nome. Ah, seu nome será Oculus Silentum. Eu achei maneiro. Aí depois eu queria um nome mais. Eu falei, poxa, quem eu sou? Lá em 2018, eu me perguntei, cara, quem eu sou? Eu sou sem nome.
Sei lá, eu não tenho nome, eu não tenho nada, eu não sou nada. Aí, pra botar isso no nick, eu botei lá no tradutor. Sem nome. Em inglês fica Unamid. Eu falei, vou pegar só o Nan. Aí ficou Nan 16. 16 porque na época eu tinha 16 anos, né? Foi com 16 anos que eu pensei nesse nick. Aí ficou Nan 16. Eu publicava no YouTube sob o nome Unan 16. E o nome do meu podcast era Unancast. Ai, dá uma vergonha quando eu lembro dessas coisas, cara. É uma vergonhazinha que vem. Ai, caramba. Ai. Na época eu achava o máximo, mas hoje eu acho uma bosta. Unancast, porra. Pois é, cara. Todo podcast tinha esse negócio de botar um castzinho no final. E até hoje tem, né? O Unancast a todo vapor. E, cara, tinha umas pessoas me ouvindo, cara. As minhas gravações pegavam 20 visualizações. Eu achava aquilo incrível. Eu já até comentei isso com algumas pessoas e falavam pra mim: cara, eu pensava que você ficava clicando nos seus vídeos várias vezes. Eu falava: não, cara, eu não faço isso não, mano. Eu só clico uma vez pra ver lá se a descrição do vídeo tá funcionando, se não tem nenhum problema com o vídeo, e depois eu deixo lá. Aí se tiver duas visualizações, aí eu já vou saber que é uma pessoa de fora que viu e eu vou ficar muito feliz, cara. Se tiver 3 visualizações, eu fico, meu Deus, mano, eu tô ficando famoso. E tinha 20 visualizações e nenhum comentário. Que triste. Às vezes tinha 2 ou 3 comentários, pessoas me criticando. Porra, é foda, né, cara? Tu faz a parada empolgado pra caramba, feliz. Aí quando tu publica, vem nego pra falar merda, cara. E aquilo te deixa mal. Sério? É hater, é hater. Cara, não dá pra você ver dessa forma. Beleza, tu até pode ver como... não, isso aí são haters. Mas vai te machucar do mesmo jeito, cara. Porque é uma gravação que tá com poucas visualizações. E você publicou empolgado. Ou seja, você espera a aprovação das pessoas. E a primeira coisa que vem não é nem julgamento, não é nem crítica construtiva. É ofensa mesmo, é crítica destrutiva. É pra acabar com a tua autoestima, é pra te convencer a apagar aquela merda, mas você não quer apagar. Aí tu fica mal, né? E tô sempre aqui no próximo venha comentários positivos. Enfim. Nem só de haters vive um canal. Eu mesmo, por vergonha, eu acabei apagando essas gravações do YouTube. Eu mudei o nome do meu canal, antes era o Nancast e ficou só o Nan16. Aí depois eu voltei a publicar novas gravações, cara. Porque é aquilo, eu não parei de fazer podcast. Eu fazia, só que eu não publicava em lugar nenhum, cara. É um hábito pra mim, sabe? É uma rotina, não é nem rotina, é um hobby, vamos colocar assim, é um passatempo. Eu falo sozinho pra um gravador de voz porque eu sinto que me faz bem, cara. Eu sinto que eu preciso disso. É um momento que eu tenho a sós comigo mesmo, sabe? É um momento em que a minha mente, ela tá em uma maior atividade, em que a atividade de pensamento, ela tá em primeiro plano, sabe? Tudo que eu tô falando aqui, eu não tô seguindo nenhum roteiro, eu não tô lendo nenhum papel. Eu tô falando apenas o que se passa na minha cabeça, cara. Então eu penso muito, eu acabo processando muito e no início eu não conseguia fazer com essa espontaneidade que eu tô fazendo aqui, cara. Hoje eu consigo porque, poxa, mais de 2 anos aí fazendo, né, cara? Eu tinha que melhorar, não tinha? Pô, mais de 2 anos falando sozinho, sempre na mesma merda. Não, cara, eu tinha que evoluir, eu tinha que melhorar de alguma forma e é o que aconteceu. E, poxa, depois eu voltei com novas gravações pro YouTube sob o nome Isaiah Kun Podcast. Isaiah com Z, Izaya é o meu nome em japonês, né? O meu nome é Isaías e em japonês fica Isaiah. Então ficou Isaiah-com. Inclusive, eu descobri isso em 2016, 2015, quando eu tava entrando no mundo otaku, eu tava me encantando com a cultura otaku, digamos assim, com o segmento otaku, enfim. Eu tava me encantando com os animes, cara. Eu tava assistindo anime pra caralho. Eu assistia uns 3 ou 4 animes de 12 episódios num dia, cara. Eu voltava da escola, eu ficava de meio-dia até
3 horas, 4, 5 horas da manhã vendo anime direto, deitado na cama. Era incrível pra mim. Eu fazia isso, cara. Porra, isso me fazia esquecer, né, dos problemas lá da escola, que eu não vou falar aqui. Eu voltei pro YouTube com o nome Isaia com Podcast. Fiquei um tempo gravando e publicando, gravando, publicando. Só que depois eu apaguei de novo, cara. Eu apaguei de novo. Velho. Vergonha, cara. Vergonha, desânimo. É aquele lance que muita gente tem isso, cara. Eu sei que muita gente tem porque eu vejo vídeos, né? Eu ouço podcasts de pessoas apresentando esses sintomas que eu também tenho. Que, poxa, durante um período você tá bem pra caramba e você não consegue nem. Tipo, você não consegue. Você não sabe por que você tá feliz. Você não sabe por que você tá tão bem. Mas você tá bem. Aí do nada, cara, depois que aquele período passa, vem uma bomba de negatividade e te acomete, sabe? Aquela bomba de negatividade. Você não consegue nem entender, cara, por que eu tô tão mal, cara? Por que eu tô tão indisposto? Tu fica com raiva, tu fica frustrado, porque você não consegue entender, cara. Pois é, isso acontece comigo também, cara. Quando eu tava muito bem, quando eu tava muito carente, eu voltava a publicar no YouTube as minhas gravações. Aí depois aquela bomba de negatividade vinha e eu sentia vergonha, eu sentia frustração, porque não, eu só tô fazendo isso aqui porque eu sou um carente de merda. Daí eu tirava tudo do YouTube e ficava um período falando sozinho pra um gravador de voz sem publicar em lugar nenhum. E aí depois disso eu não voltei, cara. Eu não lembro de ter voltado, não. Aí eu já publiquei também no Spotify, cara, pelo Anchor FM. Eu tava publicando lá sob o nome Jovem Depresso. Ai, que bosta, velho. Mas acabou não durando muito também. Eu desisti da ideia quando o Anchor me baniu. Me baniu, né? O meu e-mail, ele foi... Acho que ele foi banido ou foi deletado do Anchor. Porque na minha primeira gravação eu tinha colocado uma música, eu acho. Olha, eles não especificaram o motivo. Só que eu tenho duas teorias. A primeira é porque eu coloquei uma música. Eu não coloquei a música na edição. Eu coloquei a música, tipo, eu comecei a gravar. Aí teve um outro celular que tocou uma música e eu tava falando por cima da música. É isso. E a minha outra teoria é que essa gravação ficou muito negativa, sabe? De ficar se lamentando, ou quão merda a vida é, e xingando, sabe? Eu acho que o Anchor deu uma avaliada nessa gravação e pensou, não, sai daqui que tu não vai nem pro Spotify, não vai pra porra nenhuma. E eu fui banido lá, meu e-mail ele foi deletado, alguma coisa assim. Depois disso eu parei, cara. Eu parei de publicar na internet. Eu tenho algumas gravações aqui comigo, eu tenho muitas gravações aqui comigo, na nuvem também, que eu não publico em lugar nenhum porque, sei lá, cara, eu tava repensando. E agora, voltando aqui, ó, agora, ouvindo essa gravação do Apenas um Cara Cast, eu tomei a decisão de voltar. Pois é. Eu quero voltar a publicar no YouTube, cara. Eu quero voltar a ter meus podcasts aí, no YouTube. E... Por quê? Porque eu acho que é importante pra mim, cara. Eu acho que é útil pra mim. Eu sinto que no futuro vai ser interessante quando eu estiver lá na frente, ocupado pra caramba, depois de uns 10 anos, talvez depois de uns 5, 6 anos, eu vou olhar pra esse meu canal, que agora o nome vai ser Unamic, eu acho. Eu não vou dar certeza nenhuma, filho, eu não vou dar certeza nenhuma porque eu sou uma metamorfose ambulante. No momento eu penso, vai ser Unamic e no futuro, rapaz, eita, no futuro eu já quero botar um outro nome e ferrou tudo de uma vez. Então não vou ficar especificando muito o nome não. O que for de ser, será. É isso. Então, que se dane o nome. O importante é a obra. Não se julga um livro pela capa, né? É isso. Então eu tô voltando, cara. Eu não tô voltando a fazer podcast. Eu tô voltando a publicar no YouTube. Porque podcast eu já faço, cara. Eu tenho um monte de gravação, só que eu não publico, né, cara? Eu não vou ficar publicando. Mas por essas questões que eu citei anteriormente. E agora eu quero voltar. Eu comecei
A minha primeira gravação, minha primeira história com podcast, eu comecei com o Arthur Petri, cara, com um podcast Saco Cheio. Ali eu comecei. Eu comecei a tomar gosto pela coisa, sabe? Antes disso, eu já acompanhava canais como o Bueiro Aberto no Universo 25, que ainda hoje eu acompanho. E também o canal que, infelizmente, eu acho que o dono deletou. O H Biscoito. O nome do canal era H Biscoito, o Unicórnio Avoador. Que eu achava que era Unicórnio Voador, mas era H Biscoito, o Unicórnio Avoador. É um cara que ele desenha muito bem, eu acho que ele trabalha desenhando, ele é um desenhista. E os vídeos dele era assim, cara, era ele desenhando, fazendo alguma arte, enquanto dava a sua opinião sobre algo. Aí eu acho que ele gravava no WhatsApp e publicava no YouTube. Era muito interessante também, cara. Eu acompanhava bastante esse H Biscoito e o Bueiro Aberto eu ainda acompanho. Fora outros canais que eu gosto de ouvir, cara. E através desses canais eu sempre tive o gosto de querer fazer o mesmo, sabe? De querer produzir. Na verdade, no início eu queria produzir vídeos iguais ao do canal O Covil de Jack. Eu queria produzir vídeos iguais, cara. Web documentários. Só que, poxa, é complicado produzir aquilo ali, cara. Aquilo ali é um conteúdo de fato. Tem que saber edição de vídeo a fundo pra desenvolver um vídeo tão da hora como aquele, tão informativo. Tem que escrever um roteiro, tem que fazer tudo bonitinho. Eu não queria isso, eu só queria falar. Que é o que eu tô fazendo agora. Eu só queria falar, editar o básico e publicar no YouTube. Eu não quero ficar botando gameplay de fundo, eu quero uma imagem estática. Se bem que dane-se também a metodologia, cara. Eu tô pouco me lixando pra metodologia. Eu só quero falar sozinho, eu quero que alguém me ouça. Porque eu sou um carente, cara. Então a minha inspiração foi o Petri. E antes disso eu já ouvia alguns outros canais, né? O Bueiro Aberto no Universo 25 do Diego Belnizan é o que eu tô ouvindo no momento, cara. É o que eu acompanho, né? De vez em quando eu ouço um A Deriva. É muito bom. Mas é isso. Eu não sei se tem mais coisa pra falar. Era pra ser só uma introdução, né? Só que, cara, não adianta, cara, não adianta. O cara, ele pode até começar, não, gente, isso aqui vai ser só uma parada, beleza? Só que, cara, se você não tiver um roteiro, se você não tiver nada organizado, a sua mente ela vai indo, vai viajando. E, pô, você não consegue controlar isso, cara. Na verdade, não é nem bom controlar, cara. O gostoso é você falar um monte, velho. É você deixar a sua mente criativa fluir, cara. É isso que é o da hora, porque é divertido, cara. É gostoso, é prazeroso você ficar abordando tantas ideias, você ficar dançando nessa chuva de ideias, cara. É legal, cara. É bom, sabe? É bom. Eu não quero ficar me limitando também. Que se dane. É uma introdução, cara. É uma introdução. Eu quero voltar, eu vou voltar. E seja o que Deus quiser, cara. Se tiver pessoas pra me ouvir, bom. Se não tiver, bom também, cara. Bom também. No futuro eu creio que vai ter, cara. No futuro eu vou ter ouvinte, eu vou ter leitor, porque eu também quero ter um blog pessoal na internet. Só que eu não quero ter um blog feito no WordPress, feito no Blogger. Eu quero desenvolver o meu próprio blog, cara. Uma parada simples, escrita com HTML, CSS e hospedado em algum domínio aí, cara, que não seja caro, enfim. É a visão que eu tenho, né, cara? São as minhas ideias, são os meus projetos que no futuro eu vou implementando aos pouquinhos. Um outro motivo, só pra finalizar, que eu vou acabar aqui essa gravação. Eu não vou mais continuar. Então, só pra finalizar, um outro motivo que esse também, na verdade esse é o principal motivo, é que a minha vida tá mudando, cara. Em breve eu vou me mudar, em breve eu vou. Vai ser a primeira vez na minha vida, a primeira vez na minha vida inteira em que eu vou sair de favela, eu vou sair de comunidade. Eu moro no Rio de Janeiro, numa favela do Rio de Janeiro. E pela primeira vez na minha vida, eu vou me mudar pra uma casa que não é favela, sabe? Eu vou me mudar pra uma casa em que não vai ter gritaria de vizinho, baile funk, tiroteio,
Enfim, pela primeira vez na minha vida eu vou ter o meu próprio quarto, cara. Com privacidade, com liberdade, coisa que eu nunca tive, sabe? Ter o meu próprio quarto com as minhas coisas somente, sabe? Pela primeira vez na minha vida eu vou ter isso, cara. E eu tô com grandes expectativas, cara. Que se dane o local, mano. Desde que tenha um pouco de sossego e desde que eu tenha o meu espaço, já é o suficiente pra eu tocar minha vida pra frente. Se bem que aqui mesmo eu já tô tocando, cara. Aqui mesmo eu já tô seguindo em frente, né, cara? Eu não posso parar, mano. Então esse é o principal motivo, cara. A minha vida tá mudando e eu quero poder documentar isso. Eu tenho muita história pra contar. Na verdade, eu não tenho muita história pra contar, mas tem algumas novidades que eu quero poder contar aqui nas gravações, porque no futuro eu quero consultar isso aqui, mano. Eu quero ouvir e rir das minhas próprias coisas, sei lá, cara. Eu gosto de me ouvir. Eu vejo muitos podcasters, que os caras falam que, eu não gosto de ouvir as minhas gravações, eu publico e deixo lá e eu não ouço. Muito pelo contrário, cara. Eu gosto de ouvir as minhas gravações, eu gosto da minha voz. Eu gosto, cara. Eu gosto da minha voz. Talvez seja lá quem acabe não gostando porque a minha voz é um pouco irritante. Tanto faz. Mas eu gosto, cara. A minha voz é boa pra mim. O que eu falo é interessante pra mim. E no futuro eu vou ouvir as coisas que eu falo hoje e pensar: ah, que fofo, ele pensava desse jeito naquela época. E por que eu sei disso? Porque eu ouço algumas gravações minhas de 2020 e eu penso: ah, que fofo, olha só como eu era em 2020. Olha só como eu era quando eu tinha 17, 18 anos. Tão fofinho, tão ingênuo. O cara acha que sabe das coisas. Ai, meu Deus do céu. Então, cara, eu tô empolgado, cara. Eu tô bem, cara, sabe? Eu tô esperançoso. Se bem que eu não gosto de ter esperança, não, cara. Eu tô confiante, é isso. Eu tô confiante, cara. Eu não tô esperançoso, não. Eu não espero nada de nada, não, cara. Porque eu sei que pra eu ter as paradas não sou eu. Não tenho. Não adianta ficar esperando, cara. Eu tenho que ir lá atrás e ver como é que faz pra ter aquilo e fazer, cara. Porque se eu ficar esperando, eu tô fudido. É isso, então. Eu não tô esperançoso, não. Eu tô confiante. Eu tô confiante de que as coisas vão melhorar pro meu lado. Na verdade, eu tenho absoluta certeza de que vai melhorar, cara. Porque só de não ser favela já é um ponto muito positivo. Fora que lá os comércios é tudo muito longe. O que é um ponto negativo, porém também é um ponto positivo. Porque não tem muita circulação de seres humanos naquela área, né? Já que os comércios estão mais lá pro fundo. Enfim, eu já falei, né? Eu vou terminar essa gravação por aqui. Deixa eu ver quantos minutos pegou. Maravilha, 33 minutos. Cara, 33 é um número simbólico, né? É da maçonaria até uau. Então eu vou parar por aqui. Eu vou aproveitar esse número simbólico aí, número maçônico. Na verdade, eu acho que eu vou parar essa gravação no 33 minutos em 33 segundos. Eu vou parar essa gravação nessa duração aí. Inclusive, eu tô olhando aqui pra tela e eu tô esperando. Ó, tchau, 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 tchau.